O Dia Colorado foi muito movimentado nos bastidores e também nos trabalhos dentro de campo, pensando no compromisso deste sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O time foi definido pelo técnico Ramon Dias, mesmo que o treinamento tenha sido atrapalhado pelo clima em Porto Alegre ao longo desta sexta-feira. A gente fala também a respeito da entrevista coletiva concedida pelos líderes do elenco. Alan Patrick e Gabriel Mercado abriram o jogo, falaram sobre a relação de Bernabei com a direção, sobre os valores que foram atrasados pelo departamento de futebol e também a respeito dos motivos que levam o Inter a estar brigando neste momento pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O dia também foi marcado por protestos no hotel da Concentração Colorada. Dezenas de torcedores estiveram protestando contra a direção, mas contra dois atletas em específico. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa sexta-feira. Eu tô aqui no casamento do Diogo Rossi, vocês ficaram sabendo ao longo de toda a semana, casamento do Diogo Rossi com a Nicole Jovic. Um beijo para os noivos. Estou aqui aproveitando, dei um tempinho para atualizar as informações do Internacional, porque teve muita coisa que aconteceu nessa sexta-feira, tá? O dia foi de treinamento, mas um treinamento atrapalhado em função do clima aqui em Porto Alegre. E o clima, principalmente, no quesito chuva. Teve ameaça, inclusive, de ciclone aqui em Porto Alegre, e isso fez com que o Inter trabalhasse dentro da academia. Os jogadores titulares ganharam um dia de descanso, não houve trabalhos táticos, não houve trabalhos físicos e técnicos, apenas trabalhos na academia, regenerativo, para que o grupo possa se recuperar fisicamente para o jogo deste sábado contra a equipe do Bahia. O time titular está praticamente definido e até pelo fato de não ter havido treinamentos dessa equipe, a gente projeta que se mantenha a formação tática que foi utilizada nos dois últimos jogos, com mudanças que já foram anunciadas pelo próprio Ramon Dias. A saída do Ricardo Matias para a entrada do Rafael Borré, a saída do Cleiton Sampaio para o retorno do Gabriel Mercado e a saída do Juninho, que levou o terceiro cartão amarelo, para a entrada do Vitor Gabriel. A partir disso, o time do Inter então está definido. Ivan no gol, a defesa de Bruno Gomes na lateral direita, um trio de zaga de Vitão, Mercado e Vitor Gabriel com o Bernabei na lateral esquerda. O meio campo de Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick. E o ataque formado por Vitinho e Borré, esse o time do Inter para encarar a equipe do Bahia neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, tá? Avançando na pauta, a delegação chegou até o hotel da Concentração com novidades. E a principal delas é o volante Alan Rodrigues, tá? Uruguaio que passou por um processo de lesão muscular, esteve fora dos últimos compromissos do Internacional, ele vem sofrendo com problemas musculares, mas agora fica à disposição de Ramon Dias. No banco de reservas, não deve começar jogando, mas já é uma opção que, principalmente depois da data FIFA, vai ser importante para o Ramon Dias montar a equipe, tá? A lista de relacionados sem grandes novidades, além do Alan Rodrigues, que é a principal presença dentro da partida contra a equipe do Galo, tá? Avançando, a gente teve também a entrevista coletiva das lideranças do elenco, Alan Patrick e Gabriel Mercado. Os dois capitães conversaram com a imprensa, a gente havia antecipado no Diário do Inter KTO de ontem, que eles dariam respostas, que eles colocariam a cara para conversar com o torcedor a fim de mobilizar para o jogo deste sábado. Não foi uma entrevista assim de grandes revelações, mas teve repercussões importantes em relação a pautas relevantes no ambiente colorado. Uma delas é Alexandre Bernabei. Os dois capitães eles foram perguntados, por exemplo, sobre o episódio Bernabei e Amarok, porque parece que desde lá o desempenho do Inter caiu e parece que a liga do vestiário, ela caiu também. O Alan Patrick disse que não tem como cravar que aquele episódio está interferindo ou interferiu no rendimento do Bernabei e no rendimento da equipe, que esse foi um episódio, na época, resolvido pela direção e que é um assunto que hoje está encerrado perante ao grupo. Mas ele não sabe dizer se isso interferiu no desempenho do Alexandre Bernabei ou não. O Alan Patrick também falou a respeito da briga entre Bernabei e D'Alessandro no vestiário, as cobranças que aconteceram em cima do Bernabei pelo D'Alessandro no intervalo da partida contra o Bahia. E ele disse que foi um episódio pontual,
que houve sim cobrança e que tem que haver, mas que foi um episódio pontual, não é isso que marca exatamente a dinâmica de vestiário no dia a dia, de acordo com o capitão Alan Patrick. Já o Gabriel Mercado deu 2 declarações mais interessantes. Uma delas ao ter sido questionado sobre os atrasos de pagamento que aconteceram pela direção do Internacional ao grupo de jogadores. A repactuação de alguns valores referentes a direitos de imagem que acabaram ficando depois renegociados e que estão sendo pagos através de parcelas pela direção do Internacional. De acordo com o Gabriel Mercado, o problema não é dinheiro. E assim, eu acredito na versão do mercado, tá? Eu não acho que o problema do Inter exatamente seja esse atraso de pagamento. O problema do Inter é outro e os problemas de mobilização, eles envolvem outras coisas que não é esta repactuação, esse reparcelamento dos direitos de imagem. E aí ele foi perguntado sobre essas questões conflituosas que existem no vestiário e talvez ele tenha dado a frase mais forte da entrevista coletiva ao dizer que é normal no Inter e em todos os times. Ninguém é amigo de todo mundo. E no Inter também ninguém é amigo de todo mundo. Existem grupos, existem pessoas que têm mais afinidade com as outras, mas dentro do vestiário, dentro do campo, é necessário ter uma postura profissional e é o que se tem. Todos são colegas, nem todos são amigos. E é assim que funciona o vestiário do Internacional, mas que pode ser um tom um pouco diferente do que a gente ouve em outros momentos de que o vestiário é uma família. Não, cara, o vestiário do Inter hoje não é uma família. E tá bem claro isso colocado por um dos capitães, o Gabriel Mercado, tá? Tudo isso reflete um ambiente de crise que gerou protestos. E os protestos pegaram um pouco a delegação de surpresa. Eu mostrei aqui imagens da chegada do Internacional no hotel da sua concentração, com a presença do Alan Rodrigues, do grupo de jogadores. E essa chegada foi por volta de 8 horas da noite, 10 para as 8 horas da noite. Por volta das 10 horas da noite, a camisa 12, torcida organizada do Inter, fez um protesto em frente ao hotel. O Felipe Jobim, do canal Vozes do Gigante, esteve por lá e vai contar pra gente aqui agora no canal A Dupla o que aconteceu neste protesto com imagens exclusivas que ele marcou também. Fala, Jobim. A noite de sexta-feira do Esporte Clube Internacional foi marcada por protestos em frente ao Arte Hotel, onde o Inter está concentrado para a partida desse sábado contra o Bahia. Cerca de 25 torcedores estavam presentes no protesto que teve como principais alvos o presidente Alessandro Barcelos, Andrés D'Alessandro, André Mazzucco e José Olavo Bisol. Além do Conselho de Gestão, também tivemos Borré e Bernabei como alvos de protesto e de cobrança. A Brigada Militar foi acionada, mas não precisou intervir, visto que o protesto, apesar de ter alguns episódios de fogo de artifício apontados para as janelas do Arte Hotel, não teve episódios de violência ou de uma maior cobrança física. Então, a Brigada ficou apenas observando. É bom ressaltar, não haviam dirigentes aqui no Arte Hotel, apenas Ramon Dias e estava jantando também o preparador físico Diego Pereira. Mas José Olavo Bisol, Andrés D'Alessandro, Barcelos e André Mazzucco não estavam presentes aqui no hotel. Cerca de 25, 30 minutos durou o protesto, que teve algumas faixas pedindo raça, faixas contra os dirigentes colorados, mas novamente, nada de violência, apenas cantos contra os dirigentes e contra Borré e Bernabei como alvos na questão de elenco de jogadores. Obrigado, Jobim. Um clima de tensão, um clima de protesto, de pressão e com alvos bem claros. Além da direção do Internacional, o grupo de jogadores, ou em especial Rafael Borré e Alexandre Bernabei, os mais visados pela torcida do Internacional. E claro, tudo isso gera um ambiente de pressão e sobre este ambiente de pressão eu gravei um conteúdo na tarde desta sexta-feira que fala sobre um processo e um movimento que está acontecendo no bastidor político colorado a fim de tirar Alessandro Barcelos da presidência do clube. E existe esse movimento. Eu explico sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, chance extra, lembrando, chance extra valendo para o Campeonato Brasileiro. Você tem que aceitar a opção da chance extra ao abrir o site da KTO. Faz uma aposta com odd de no mínimo 3, tá? 3 seleções
Cada seleção de odds tem que ser de no mínimo 3 e uma aposta de até R$10, que você ganha uma chance extra na KTO por uma vez, tá? Esta chance extra. Inter e Bahia. Vou dar uma ideia aqui, tá? De odds para pegar em Inter e Bahia. Eu acho que o jogo vai ser 1-0. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 1-0 placar exato, tá pagando 6,25, tá? Além disso, a gente pode colocar para marcar, vamos lá, para marcar, gol do Alan Patrick tá pagando 3,55. E chutes a gol, mais de 1,5 do Alan Patrick tá pagando 3,3, tá? Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo pros noivos, Diogo e Nicole, felicidades. E a gente volta amanhã com mais atualizações do Inter. Tchau!